Senhor falou comigo durante essa semana para que eu pudesse compartilhar com vocês. Assim, não é nenhuma palavra avivalista. Na verdade, eu questionei o Senhor muito durante essa semana. Falei, Pai, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu não quero ferir ninguém, eu não quero que ninguém fique chateado, porque a pessoa passa a semana em casa, fala assim, olha, domingo eu vou levantar cedo e vou entregar o primeiro tempo, assim, a primeira metade, o primeiro dia da semana para o Senhor. E aí, eu me lembro, não vou falar nome de igreja nenhuma aqui, mas eu me lembro lá atrás, isso há mais de 20 anos, talvez há uns 20 anos, as pessoas queriam trazer ali palavras de exortação, que na verdade não era uma exortação, era mais um chicote para bater na igreja. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma forma doce, uma forma gentil, uma forma amorosa de trazer ensino. E assim, eu quero tentar, assim, eu não sou o Senhor, né? Mas eu sou filho dele. E eu quero, assim, eu tenho aprendido com ele, eu quero trazer uma mensagem de ensino para vocês. Eu queria fazer aqui igual o André Fernandes, né? Falar, é bonito, e dizer que você é mais do que vencedor, e na verdade você já é. Falar isso com muita energia, né? Mas e assim, a Gisele disse que eu sou melancólico, né? Mas é quase melancólico. Deixa pra lá. Então assim, obrigado. Ixi. Isso. Tá melando. Muito bom, muito obrigado. Excelente, um cafezão ajuda. E assim, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de ensino. Eu quero voltar aos 3 pontos. Muitas das vezes eu trago aqui mais um texto dissertativo e eu vou só ali no meio, né, onde disserta mesmo, e eu não faço nem uma introdução, nem uma conclusão, porque também não dá tempo. Mas hoje eu voltei à raiz, eu voltei aos 3 pontos. Quem são teólogos, quem é teólogo aí sabe o que eu estou falando. Depois. Então, se essa mensagem tivesse um título, o título dessa mensagem seria: A vida é feita de escolhas. E eu quero começar lendo com vocês um texto, eu nem sei qual a versão que eu anotei aqui, talvez seja Nova Almeida atualizada, que eu também não marquei a versão, mas é Provérbios 18, versículo 20, e só 2 versículos, o 20 e o 21, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Gente, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe falava uma frase que a gente deveria meter a mão na boca, a gente mesmo, antes de falar certas coisas, né? Então, nós vivemos hoje num período, numa época, onde as pessoas têm muita liberdade de falar o que quer. Todo mundo hoje consegue pegar um celular, gravar um vídeo e falar em 200 países. Então você pode falar para o mundo inteiro se você quiser. E muitas pessoas estão falando o que elas querem. Mas assim, eu aprendi na palavra do Senhor, eu aprendi com a maturidade, a gente aprende com a vida, que quem fala o que não quer, o que quer, escuta o que não quer, né? Então assim, eu não quero caminhar nessa direção, mas eu quero me ater aqui a Provérbios, que diz: do fruto da boca o coração se farta. Mas só que se eu for voltar voltar em Provérbios, lá, eu acho que Provérbios 4, 23, eu nem anotei aqui, só estou lembrando, que fala que se tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes para a vida. Então olha, se o que eu falo, eu alimento o meu coração, mas o meu coração é o que eu preciso guardar, sadio, saudável, alegre, bem nutrido, satisfeito, então eu preciso cuidar do que eu estou falando, porque se eu falo qualquer coisa,
eu vou alimentar o meu coração com qualquer coisa. E aí eu posso ter um resultado que eu não desejo, né? E aqui está dizendo, depois do ponto e vírgula, diz: do que produzem os lábios, ele se satisfaz. O que é satisfazer? É se encher, é se alimentar, né? Então, ele está só sendo redundante da primeira, vamos dizer assim, da primeira parte do versículo. Então, olha, a primeira observação, não sou eu que tenho que dizer isso. Olha, o que você está falando? Não, é você mesmo, né? Se a gente for lá em 1 Coríntios 11, 23, dali em diante, o apóstolo Paulo traz uma recomendação ali para o momento da ceia. E aí lá no versículo 28 ele fala assim: examine o homem a si mesmo, né? Então ele está falando ali do momento da ceia. Mas vamos pensar na sua vida, na sua vida diária. Você está examinando você mesmo? O que você está falando, né? Então, o que você está falando? Então, antes de eu continuar aqui, tocando nesse ponto, eu quero só reler o versículo 21, que fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Bom, então se a vida e a morte estão no poder da língua, eu estou falando coisas mortíferas, eu estou alimentando o meu coração com morte. Ah não, mas eu sou sábio, eu sou alguém que vive os princípios da palavra, então eu vou fazer o que sobre o meu coração? De que eu vou satisfazer o meu coração? Com vida. Porque se eu tenho o poder de trazer vida e morte, logo, pois, eu vou escolher a vida, né? Eu estava até brincando, a gente estava vindo no carro, eu estava conversando com a Gisele, e aí eu estou falando aqui em Provérbios, ou seja, sabedorias de Salomão. Só que se eu voltar lá em Deuteronômio, lá na releitura da lei de Moisés, ele está falando a mesma coisa, gente, né? E claro que eu não anotei isso aqui, porque eu não quero trazer para vocês o ensino baseado na lei de Moisés. Mas só que quando nós começamos a ler o Novo Testamento, a gente começa a entender que tudo que a lei dizia está sendo de alguma forma explicado na nova aliança. Então eu estava falando assim, eis que a vida e a morte está diante de vocês, peço-vos pois que escolha a vida, para que vades bem. Então é isso. Então, antes de eu continuar lendo aqui, claro que eu coloquei 3 pontos. O primeiro ponto eu coloquei palavras. O segundo ponto eu coloquei talentos. E o terceiro ponto eu coloquei aqui como intimidade. Então, ou seja, você precisa escolher suas palavras, você precisa escolher quais talentos você quer lapidar, e você precisa escolher com quem você quer ter intimidade. Então são os 3 pontos que nós vamos decorrer nesta manhã. E eu não quero ser cansativo, mas assim, e também nem quero ser de alguma forma prolixo. Eu quero ser bem, vamos dizer assim, claro, objetivo, e eu quero que você medite no que eu estou falando, tá bom? Então eu quero orar contigo, Pai. Eu peço agora que coloque amor nas minhas palavras, Pai. Que cada um que está ou que esteja me ouvindo aqui nesta manhã possa compreender que eu estou trazendo uma palavra de ensino. Eu não quero ferir ninguém, Pai. Eu peço ao Senhor que quando as pessoas saírem daqui nesta manhã, saia compreendendo que é uma mensagem que o Senhor primeiro me deu, o Senhor primeiro falou comigo. Eu simplesmente sou um canal onde o Senhor está transmitindo essa mensagem a eles, que eles possam compreender assim, com muito amor o que eu estou dizendo ou o que eu vou dizer, Pai, mas que eles possam fazer uma análise de si mesmo e sair daqui sabendo o que dizer, o que trabalhar e que tipo de intimidade escolher para que o Teu nome seja glorificado. Amém? Então, primeiro ponto, palavras. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. E se você bem compreender o que isso quer dizer, é que muitas das vezes nós respondemos às pessoas mesmo antes de ouvi-la. A pessoa chega atabalhoada, cheia de energia e quer falar, e você logo já quer dar uma resposta.
E quando eu digo você, eu estou no bolo, eu faço isso também. Então nós precisamos ouvir mais e falar menos. Muitas das vezes as pessoas, elas estão simplesmente precisando de alguém para ouvi-las. Quando a pessoa vai lá no psicólogo, para que ela está ali pagando o psicólogo? É porque ela está pagando para que alguém possa ouvi-la. Então, ou seja, ali na sua casa, você precisa colocar em prática, né? E eu tenho tentado fazer isso. Ouvir a minha esposa, às vezes ela tem tanta coisa para falar, e aí é difícil ficar ali 15 minutos, mas nós temos que fazer isso, gente. E eu descobri um negócio, ela não quer uma solução, ela quer um ouvinte. Eu descobri a duras penas, que às vezes eu sentava e com 5 minutos eu falava assim, mas se você fizer isso, pronto, acabou a conversa. Ela não quer a resposta, ela não quer solução, ela quer um ouvinte. Estou falando mentira? É verdade? Isso. Então você, marido, ouça a sua esposa, ela tem muita coisa para dizer. Senta, pegue um café, não com o celular na mão, não. Põe de cabeça para baixo, põe no silencioso, tal, porque ele vai atrapalhar a conversa. Ela tem muita coisa para dizer. Então ouça o que elas têm a dizer. E esposas, ouça os maridos também de vez em quando, tá bom? Então, assim, só uma observação, assim digo eu, não Senhor, marido, ouça suas esposas, atentamente, uma escuta ativa, não mexendo no celular, não tentando dar soluções, ouvindo-as. Então, essa passagem que eu acabei de citar aqui era uma chave de sabedoria, né? Ou seja, nós precisamos saber ouvir. Ouvir não é só o som está vindo, entra de um lado, sai do outro, não é isso, é saber ouvir, saber ouvir. E existem livros, existem vídeos no YouTube, e existem várias ferramentas que nos ajudam a ser pessoas, vamos dizer assim, mais relacionáveis. Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, tem muito texto de Tiago aqui hoje, e quem conhece o livro de Tiago sabe que ele não é brincadeira. Diz assim, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, ou seja, o apóstolo Tiago aqui, ele generalizou, porque é geral mesmo. Então, todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Então, ou seja, se eu não tropeço no falar, eu consigo receber aqui um rótulo de perfeito, então é porque o falar expõe o quê? A nossa imperfeição. Porque tem uma frase muito bonita que fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então, ou seja, se o meu coração está sadio, eu comecei falando do coração aqui, se o meu coração está sadio, ele está alimentado com coisas boas, coisas agradáveis, coisas perfeitas, o meu falar também vai ser equilibrado, o meu falar também vai ser um falar saudável, vai ser um falar agradável. Agora, se o meu coração está envenenado, está amargurado, sabe, o meu falar vai representar o que está dentro de mim. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então, só para ajudar vocês no falar, eu estou lendo um livro, né? O livro é do Tiago Brunet, e tem muita gente que não gosta, porque, não, mas ele é um coach, fala de dinheiro. Tá bom, quem não gosta? Todo mundo gosta de ganhar dinheirinho ali, né? Mas ele fala de recurso, de investimento, de prosperidade, tudo que ele fala, à luz da palavra. Quem me dera eu, se todos os meus professores de termodinâmica, de mecânica de máquinas, todos fossem cristãos e nos ensinasse sem ferir os princípios bíblicos, né? Mas então o Tiago Brunet lá no livro, claro que ele está falando de um filósofo, mas eu li lá um negócio que eu amei, eu anotei aqui, né? Então ele diz assim, que nós devemos filtrar o que nós falamos com 3 filtros básicos, e esses filtros são 3 perguntas. O que pretendo falar é verdade? Esse é o primeiro filtro, o que eu quero falar, né? Vamos supor que eu chego para o Maurício, né? Olá, Maurício, tudo bem? E aí eu falo, Maurício, eu vou te contar um negócio, cara. É verdade? Né? Então a primeira pergunta, isso é verdade? Legal. A segunda pergunta, é bom?
É uma coisa boa? Essa é a segunda pergunta. Então, ou seja, se não for verdade, se eu não tenho garantias que aquilo é verdade, eu não posso nem ir para a segunda pergunta. Então, ou seja, aquilo já para. Mas, não, eu tenho garantias que isso é verdade, sabe? Tremendo. Então, beleza. Eu pergunto, é bom? É bom? Ok, é bom. Né? Então, porque se não for bom, eu já tenho que parar aqui. Mas se for bom, eu continuo. Eu faço a terceira e última pergunta. É útil? E é útil para quê? É útil. Então, olha, isso que eu vou falar, eu não sei, não é verdade, não sei se é verdade, eu não posso garantir que é verdade. E eu não sei se é bom. E não tem utilidade, é uma futilidade. Qual que é a solução disso? É melhor não falar. Entendeu? Então é isso que está lá no livro. Então, o livro conclui dizendo que se essas três respostas não são sim, então, se o que eu vou falar não é verdade, não é útil, não é bom, não é útil, então eu não digo. Então, isso está no livro, não terminei de ler, mas eu já estou compartilhando com vocês. É Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Então, encomendei, veio lá do Brasil para mim. Então, é isso. Deixa eu continuar. Tiago 3,9 diz assim: com ela quem? Com a língua. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. O versículo 10 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, gente, Tiago está falando da realidade humana, né? Tiago está falando da nossa condição, né? E nós precisamos atentar para isso. Com a mesma boca, nós estamos dizendo: Pai, obrigado, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, derrama sobre mim uma unção de prosperidade. E aí, 2 minutos depois, eu amaldiçoo meu irmão. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Uma mesma planta não pode produzir figos e abrolhos. Então, olha, eu preciso escolher que tipo de planta eu sou. Eu preciso escolher. Lembra que eu falei que se eu pudesse dar um título a essa mensagem, a vida é feita de escolhas? Então eu preciso escolher que tipo de gente eu quero ser. Eu preciso escolher que tipo de boca eu quero ter. Né? O que ela fala? O que a minha boca fala, está produzindo vida ou está produzindo morte? O que o meu coração retém é saudável ou é alguma coisa doente? Né? O fruto que eu estou produzindo com a minha vida, com as minhas palavras, né, são frutos de bênção ou são frutos de maldição? A vida é feita de escolhas. Nós precisamos escolher o que nós queremos ser, né? Às vezes a pessoa pensa assim: não, mas eu sou remido e eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Amém, aleluia, amém. Mas às vezes nós estamos crendo que estamos debaixo da graça, e nós estamos debaixo da graça, mas nós estamos vivendo uma vida sem graça, né? Para não dizer um palavrão ainda pior. Você é esperto, você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Mas nós temos que ter uma vida alinhada com aquilo que nós falamos, né? Eu falo sempre com a Gisela em casa, eu falo assim: olha, nós estamos falando uma coisa e estamos vivendo outra. As pessoas estão dizendo uma coisa e estão vivendo outra. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu tenho a minha testemunha, nós estamos juntos há 20 anos, né? E se eu pisar na casca de banana, ela fala: não gostei disso aí que você falou, não. Eu não gostei disso aí que você fez, não. Eu falo: misericórdia, eu fico chateado, lógico, mas aí eu vou remoer aquilo. E aí eu descubro que ela estava certa e que eu falhei e que à luz da palavra eu não deveria ter agido daquela maneira, né? Aleluia, quem tem uma companheira aqui, né? Então, assim, né? Aleluia. Então, assim, nós precisamos ser realmente o que somos. Tem um outro livro que eu estava lendo, agora eu nem me recordo de muitos textos, porque passa rápido, mas ele estava falando de máscaras. Nós colocamos máscaras. Não, eu quero me relacionar com fulano. Então eu coloco uma máscara e vou parecer com aquilo que eu quero que ele veja em mim. Não, mas eu vou relacionar com esse fulano aqui. E aí eu coloco uma outra máscara para parecer com aquilo que ele quer, que eu quero que ele veja em mim. Mas na verdade, nós não podemos viver uma vida de máscaras. A
nossa vida precisa ser clara, sublime, transparente. Nós temos que viver a vida real. Nós não podemos viver uma vida de mentira, né? Nós temos que escolher isso. A forma que eu escolho viver, falar, agir, é a minha realidade, né? Então, ou seja, as pessoas têm que ver em mim uma imagem real, não pode ver uma máscara. E quando aqui diz no versículo 10, diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Então, assim, eu peço você que escolha a bênção, tá? Que a sua boca não profira maldição. E o resto do versículo diz assim: meus irmãos, isso não deveria ser assim. E quando o Tiago fala que isso não deveria ser assim, eu emendo isso lá em 1 Coríntios 14, 26. Que aí lá o apóstolo Paulo fala assim: deveria ser assim, né? E que fazer então? O versículo 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Então, ou seja, tudo que eu vou... Nós estamos falando de palavras, lembra? Ponto 1 é palavras. Então, ou seja, tudo que eu vou falar, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser bom e precisa ser útil. E para finalizar, seja útil para a edificação. Depois que eu falar contigo, depois da nossa conversa, você precisa sair com um up, você precisa sair com algo melhor. Você não pode sair pior. Se estiver saindo pior, alguma coisa está errada, né? Então, assim, esse era o ponto esse é o primeiro ponto, palavras. Então, assim, eu não quero ser muito extenso, mas eu quero dizer para você: cuide do que você tem falado. Aí você fala assim: tudo bem, Valdeci, mas e o que a gente fala tem muita relação com o que a gente ouve. Então, cuida do que você está ouvindo. Não, eu estou me relacionando com uma turma que só fala coisa que não presta. Bom, tem uma passagem, né? Ela não é exatamente desse jeito, mas ela é quase isso, que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, com quem você tem andado? O que você tem ouvido? Isso está forjando você, né? Tem inúmeros estudos que diz que você é a média de 5 pessoas mais próximas de você. Quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de você? Né? Então, ou seja, essas 5 pessoas, elas vão influenciar em você, no resultado que você está se tornando, né? Então, assim, nós precisamos ter em mente: as decisões que nós tomamos no passado nos trouxeram até aqui. As decisões que nós tomamos agora vai nos levar a um outro lugar, mais à frente, né? Então, nós precisamos entender isso, que eu não posso tomar as mesmas decisões tentando obter resultados diferentes. Então, se eu cheguei aqui, mas não é exatamente aqui que eu gostaria de estar, eu queria estar ali, então eu preciso ajustar as minhas decisões, né? As pessoas que estão vivendo frustrações, elas não escolheram as frustrações. Elas escolheram um caminho que levaram elas à condição de frustração. As pessoas que estão vivendo derrotas, elas vão falar assim: bom, aqui está a vitória, aqui está a derrota. Eu vou escolher a derrota. Não foi isso. Elas simplesmente não tiveram a sabedoria necessária para escolher as situações que levariam elas até a vitória. E aí, então, culminou-se na derrota, né? Então, louvado seja Deus, eu não tive inúmeras sabedorias na vida para tomar inúmeras decisões. Eu quebrei a cara um tanto de vez, mas assim, eu acho que quando a gente se prostra aos pés do Senhor e você está pronto para quebrar a cara, o Senhor, Ele age de misericórdia. Mas assim, nós não podemos viver à mercê de, não, se o Senhor tiver misericórdia de mim, talvez isso vai dar certo. Não, tome a decisão alinhada com a palavra. Você que hoje já conhece a palavra do Senhor, analisa. O próprio livro de Tiago fala assim: nós decidimos, aqui eu vou quase parafrasear, nós decidimos e depois nós pedimos o Senhor para abençoar a nossa decisão. Não, busque Ele primeiro, depois decida. Amém, gente?
Então, vamos para o ponto 2, que são os talentos. E aqui eu vou ler um texto maior. Aqui eu vou ler um texto maior. Mateus capítulo 25, eu quero ler a partir do versículo 14. Que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Diz o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E eu tenho uma pergunta para fazer, depois da gente, né? Você que recebeu talentos do Senhor, todos receberam? Todos. Eu tenho uma pergunta para você. O que você fez com ele? Você escolheu servir a comunidade com ele, ou você resolveu enterrá-lo? Isso é uma pergunta, né? Você viu aqui que 3 pessoas receberam 3 quantidades de talentos diferentes. Claro que aqui nós estamos falando, talentos aqui eram talentos de ouro, talentos de prata, eram recursos financeiros. Mas só que aqui eu não estou nem falando de recursos financeiros. Eu estou falando aqui de tocar, cantar, pregar, servir. Aí você fala assim: não vou descer. A única coisa que eu sei é limpar o chão. Limpar o chão. Limpar o chão. Não, mas eu sei pintar. Então você vai pintar. Só que é o seguinte, gente, muitas das vezes existe uma desculpa. Assim, me perdoe, é desculpa. Tipo, não sei fazer nada. Não sei fazer nada. Será? Será que o Senhor criou alguém, a imagem e a semelhança dele, que não sabe fazer nada? Esse não é o Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço, ele colocou dentro de você capacidades que você pode não estar disposto. Você pode não estar disposto a desenvolvê-las, a lapidá-las, a colocar em prática. Mas o Deus que eu conheço, ele não vai fazer o camarada pronto para receber uma coisa e o outro inútil. Não. O Deus que eu conheço não é assim. O Deus que eu conheço, ele é justo. O Deus que eu conheço, ele assim, não é a minha compreensão que torna ele soberano. Ele é soberano, mas ele é soberano com justiça. Se ele deu você vida plena, capacidade plena, com certeza ele colocou algo dentro de você que é muito peculiar. Talvez você ainda não buscou ele o suficiente para compreender o que ele tinha dentro de você. E eu vou lá para a Bíblia, eu não vou nem pegar texto bíblico aqui não, eu vou buscar na memória. Quando o Senhor buscou Moisés, olha, primeiro
Moisés foi colhido ali nas águas pela filha do faraó, foi criado no palácio do faraó, recebendo todas as instruções para ser um príncipe. E aí ele comete ali um assassinato, vai para o deserto, e ali na região de Midian, ele está ali cuidando das ovelhas, e aí ele vê uma sarça ardente, que queima, mas não se consome, e aí o Senhor fala com ele, ele fala assim, mas eu não sei falar. Gente, alguém que é criado num palácio para ser príncipe, não fala? Será mesmo? Não, eu não acredito nisso. Então a gente pega umas desculpas assim, mas... Então, se é para falar, então eu não devia nem estar aqui. Porque eu me lembro quando eu estava na escola, o meu terror era que a professora falava assim, nós vamos ler esse texto aqui, e cada um vai ler de um ponto final até no outro. Aí lia lá, chegar no ponto final, aí era o próximo menino. Eu tinha terror da hora que chegasse a minha vez. Sabe por quê? Minha voz sumia, eu suava, a minha cadeira se mexia. Gente, vocês não têm noção. Mas assim, o Senhor teve misericórdia de mim. Falou assim, não, você não sabe não, você não quer não, você tem terror, então é isso que você vai fazer. E pronto, está aqui eu, fazendo. Né? Então, Jeremias falou a mesma coisa. O Senhor falou que Jeremias, vai e fala às nações. Ele falou assim, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele falou assim, mas não foi eu que fiz a boca, Jeremias? Você está entendendo? Nós fazemos a mesma coisa, gente. Não, eu sou uma criança. Não. Sabe, a gente tem um monte de desculpa. Né? Mas eu tenho certeza que você está repleto de talentos que o Senhor te deu. E aí a pergunta que eu quero te fazer é uma só. O que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com ele? Aqueles que negociou os talentos, produziu o quê? Mais talentos. Ou seja, aquele que sabe cantar, ele canta, ensina os outros a cantar. Então ele vai produzir mais cantores. Aquele que sabe tocar, ele toca, ensina os outros a tocar. Então ele vai produzir mais pessoas que sabem tocar, mais instrumentista. Mas e aquele que sabe... Bom, aquele que sabe fazer o quê? Aquele que sabe servir. Ele vai desenvolver mais pessoas de serviço, né? Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós pegamos o microfone e nós falamos para vocês, o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo despertar vocês. Não é meu papel aqui ensinar vocês, igual eu ensino para o meu filho Lucas, eu pego na mão dele, ensino para ele as coisas. Não, eu sempre repito, eu faço aqui o papel de Esdras. Eu pego a lei, e aí eu jejuo, eu oro, eu só não boto cinza na cabeça, porque a gente não faz isso mais, né? Eu jejuo, eu oro, eu estudo a palavra, e aí eu venho aqui e falo da palavra para vocês. Era isso que Esdras estava fazendo na rua. E aí ele compungiu aquelas pessoas a fazer o que ele estava fazendo. Então eu convoco você hoje, não enterre o seu talento. Eu não sei o que você nasceu para fazer, mas eu tenho certeza que você não nasceu para uma inutilidade. Isso eu tenho certeza. Isso eu não preciso de nenhum anjo descer do céu, eu não preciso de nenhuma revelação. Eu tenho certeza, você é útil e você tem um papel a executar no reino. Você só precisa botar isso em prática. Não, mas eu não sei. Então vá aos pés do Senhor e lá você vai descobrir. E eu ouvi uma frase e alguém falando assim, mas eu não escuto a voz do Senhor. O Senhor, ele pode até falar no meio da rua, mas ele costuma falar no lugar da intimidade. É lá que você vai até ele, e você vai para pedir as coisas, mas você sai de lá doando. Porque antes mesmo de você dizer, eu quero isso, eu quero aquilo outro, ele vira para você, eu também quero isso, eu quero isso, eu quero isso, sabe? Então, é muito importante você ir nesse lugar de intimidade, e a partir desse lugar, você vai descobrir o que o Senhor quer de você. Amém? Então, eu já perguntei o que você fez, o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te deu, e eu quero ler aqui algumas anotações pequenas que eu anotei, né? Então, eu quero trazer à memória de vocês, tudo na vida se resume às escolhas. Então, tenha em mente quais escolhas você tem feito. Tenha em mente, olha, eu tenho escolhido isso, mas isso é a vontade do Senhor? Algumas pessoas decidiram parar pelo caminho, e elas não chegam ao final, e elas nunca vão descobrir o que tem lá no final. Por quê? Porque elas pararam.
Não é simplesmente porque elas pararam. E algo assim que eu queria compartilhar com vocês, é que quando nós vemos algo para fazer, sempre, olha, isso é algo que eu aprendi. Quando você vê algo para fazer, algo que te incomoda, isso que te incomoda, é porque você foi chamado para mexer naquilo. Entendeu? Ah, não, mas isso não me incomoda é aquilo. Então é aquilo que você foi chamado para trabalhar. Se tem algo que te incomoda, é porque você foi chamado naquilo. Ah, não, mas todo mundo prega mal. Sabe, eu gostaria que pregasse assim, 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 assim. Você foi chamado para quê? Entendeu? Ah, não, mas fulano canta misericórdia. Não, então você deve saber cantar. Então você foi chamado para cantar. Não, mas fulano, nossa, toca igual o Valdeci, né? Então assim, você foi chamado pra... Gente, é isso. Tem gente que vê sujeira em tudo. Não preciso dizer para que essa pessoa foi chamada. Então é isso. Então assim, aquilo que te incomoda é aquilo que você foi chamado para resolver. E aqueles que se sentem parte, aqueles que se sentem parte do lugar, aqueles que se sentem parte da casa, também se sentem responsável pelas atividades da casa, né? Então alguém que está vendo os pratos sujos, aí um dia está sujo, 2 dias está sujo, ele não se importa. Então ele deve ser um cliente, porque se ele fosse parte do lugar, ele se interessaria por lavá-los. Vocês entenderam? Amém, Deus abençoe. Mateus capítulo 20, versículo 26 diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar ou tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então nós precisamos entender o seguinte: nós não fomos chamados para ser alguém grande, para ser alguém importante. Quem é mais importante do que o outro? O sangue de Jesus nos limpou, nos lavou igualmente. Não tem ninguém mais importante. Não tem ninguém, não existe isso, né? Então os discípulos estavam ali falando assim: não, quem é mais importante entre nós? Quem é o maior? Aí Jesus foi lá e, né, desceu a régua. Por quê? Não existe isso. Então quem quiser ser grande, será esse o servo de todos. Amém? O pastor Márcio, ele tem uma frase assim que eu amo muito. Ele fala assim: olha, deveria existir entre nós uma disputa de quem vai lavar o pé do outro primeiro. O que é isso? Isso é dizer o seguinte: olha, eu não sou grande, sou eu que sirvo. E tanto que é assim, o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele se cingiu, colocou uma toalha e pegou uma bacia e foi ali lavar os pés dos discípulos. Nós precisamos entender que naquela época, alguém que lavava os pés era o escravo da casa. Ele lavava os pés dos seus senhores, né? Porque eles andavam descalços, em estradas empoeiradas, então os pés ficavam daquele jeito. Eu sei o que é isso, eu já lavei muito meu pé. Então, e o que Jesus fez? Ele se colocou na condição de serviçal da casa. E aí então ele foi ali e lavou os pés. Pedro falou assim: que misericórdia, o Senhor vai lavar o meu pé? Ele falou: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Então, gente, nós temos que entender o seguinte: ele deu exemplo de serviço. E aí eu não quero servir. Sabe, eu vou quebrar minha unha. Bom, misericórdia. Então, gente, misericórdia. Nós somos chamados para servir. Mas não é servir como escravos, é servir como filhos. Porque a Bíblia diz que o escravo não fica para sempre na casa. E o escravo não sabe, vamos dizer assim, não sabe agradar o seu Senhor. Mas o filho, ele conhece o pai. E o filho permanece para sempre na casa. E aquele filho que serve na casa, conhecendo o coração do pai, e ficando para sempre na casa, ele conhece o pai. Então, quer ver? Eu nem anotei isso daqui, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração. Quando nós vamos ali e lemos a parábola do filho pródigo, muitas das vezes nós focamos nos filhos. Mas ali a Bíblia não está falando dos filhos. A Bíblia está falando do pai. É do pai, não é do filho. Porque o primeiro filho é avarento, pega o dinheiro e some com ele. Vai gastar à toa. E o segundo filho fica em casa trabalhando,
E quando o primeiro filho volta, ele joga na cara do pai: ah, mas esse teu filho que gastou o dinheiro com meretrizes, o senhor mata um novilho cevado? Na verdade não é um eô, ou seja, era algo importante na família, né? E eu trabalhei contigo esse tempo todo, o senhor nunca me deu um cabrito? Qual que é a frase do pai para aquele filho? Vocês lembram qual que é a frase do pai para aquele filho? Ele falou assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, tudo que é de Deus é nosso. Mas nós ficamos assim: será que ele vai me dar alguma coisa? Será que ele vai me dar um cabrito? Não, ele deu para fulano um novilho cevado. Gente, eu falei isso na minha mesa lá em casa para uma família. Eu quero falar isso com vocês aqui. Não é ninguém que te dá. Não é ninguém que te dá. É você que acessa. Não é ninguém que me deu. Ninguém me deu nada. É eu que acessei. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não quero estar falando em parábolas. Não é ninguém que te dá. Se tem algo. Agora eu quero profetizar na sua vida, para que você compreenda. Se tem algo que você não recebeu ainda, ninguém vai te dar. Sabe por quê? Porque ninguém vai te dar. É você que acessa. É você que acessa. A Bíblia diz que pela fé nós acessamos. Acessamos o quê? Os depósitos da graça. Tudo que o Senhor tem preparado para você já está no seu nome. Já está no seu nome. É seu. Mas você precisa acessar. Aquele filho que estava trabalhando ali naquela casa. Eu vou voltar um pouquinho. O primeiro irmão que saiu da casa estava longe, num lugar de fome. Ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer a comida de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada? E ele também não podia pegar. Ele desejava e não podia pegar, porque ele não estava debaixo da graça do pai. Entendeu isso aqui? O outro filho, ele estava trabalhando. Lá tinha um novilho cevado, lá tinha os cabritos, lá tinha o gado, tinha tudo na casa. Ele podia pegar. Ele pegou? Ele não pegou. Quando o outro que estava lá desejando comer a comida do porco, a Bíblia diz assim, ó, caindo em si. Ou seja, ele estava fora dele. E às vezes nós estamos fora de nós. Ele estava fora dele. Aí a Bíblia diz, ó, caindo em si. Ele falou assim, olha, eu vou ter com meu pai, porque lá tem fartura. Os empregados, não eram os filhos, os empregados tem fartura de pão. Ou seja, ele nem estava falando do irmão dele que ficou em casa. Ele estava falando dos escravos, os serviçais da casa. Alguém que trabalhava por um salário. Nós não trabalhamos por salários, porque nós somos filhos. Nós não trabalhamos por salário, nós trabalhamos por herança, porque nós somos filhos. Amém? Amém? Eu estou só abrindo parênteses do que eu estava falando, mas o Senhor disse, olha, você tem que falar disso. E eu estou falando com vocês. E aí, ele falou assim, olha, eu vou porque lá tem fartura de pão. Ele estava atrás do pão. E aí ele voltou. Aí quando ele chegou, o que ele acessou? O novilho cevado. Às vezes você está atrás da migalha. Você está atrás daquilo que dá os empregados. Mas o que o Senhor tem preparado para você? O novilho cevado. Ele tem preparado para você muito mais do que você imagina. Porque Ele tem preparado para você, o seu coração ainda não acessou. A sua visão ainda não contemplou. Mas você está atrás de pão. Mas o que o Senhor tem preparado para você é algo que você nem consegue contar. A Bíblia diz que o favor de Deus, ele é recalcado, ele é transbordante, ele é sacudido, ele é muito maior do que nós podemos conter. Mas como é que a gente está vivendo? A gente está na casa do Pai.
mas a gente não acessa. O outro filho, o que o outro filho fez? Ele falou assim: esse teu filho, ou seja, está falando do outro, o outro que acessou, está falando do outro. Nós fazemos isso, nós estamos na casa do Pai, nós estamos embaixo da graça, mas a gente está de olho naquilo que o outro acessou. Aí o outro acessou o novilho cevado, e aí ele vai lá e fala assim: ô Pai, eu estou aqui trabalhando com o Senhor tem tanto tempo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ah, misericórdia, gente, você está querendo é cabrito mesmo? Né? Você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. A resposta daquele pai, gente, é tremenda: tudo que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é seu. Mas o que faltou para aquele filho? Ele não compreendeu que não era o pai que dava, era ele que acessava. Aquele filho que foi embora e estava lá querendo comer a comida de porcos, ele entendeu: sou eu que acesso. Então o que eu faço? Eu vou ter com meu pai. E quando você caminha em direção ao Senhor, ele corre em sua direção. A Bíblia diz que aquele filho, ele via-se ainda longe, e aquele pai que tinha perdido o filho, aquele filho tinha ido embora. A Bíblia diz que ele enxergou o filho e ele correu ao encontro daquele filho. Então, se você estiver indo ao encontro do Pai, ele vai correr na sua direção. E sabe o que ele faz? Ele te dá vestes novas, ele coloca sandália nos teus pés, e ele coloca um anel no seu dedo. Ele te recoloca na posição de herdeiro. Porque escravos não têm herança, escravos têm salário, mas filhos têm herança. Então assim, não é o pai que me dá, sou eu que acesso. Ficou claro, gente? Amém, aleluia. Bom, depois de eu fechar esse parêntese, algum tempo lá vai acabando. Eu quero continuar no versículo 27. Fala assim: quem quiser ser o primeiro, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aí você fala: não, você estava falando de acesso. Sim, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu sou o primeiro, eu sou o alfa e o ômega, mas eu estou servindo. Então, ou seja, você que está coberto, que está lavado, que foi justificado, que foi remido pelo sangue de Jesus, você foi acessado, você foi salvado. Você que tinha ali os pés no lamaçal do pecado, foi resgatado e colocado numa posição. Para quê? Para servir. Para servir. Nós não fomos chamados para ser um objeto de decoração na casa. Nós não fomos chamados para ser um objeto de decoração. Nós fomos chamados para servir. Então, eu vou abrir um parênteses pequeno aqui. Ovelhas geram ovelhas. Pastores geram pastores. Amém? É uma parábola ou está claro para todo mundo? Ovelhas geram ovelhas. Pastores geram pastores. Ah não, mas eu quero ascender a posição de pastor. Você precisa estar na casa. Você precisa estar vivendo a vida comum da casa. E aí então, com o tempo, você vai caminhando e vai assumir o seu lugar. Josué, ele não usurpou a posição de Moisés, mas ele era alguém que estava ali caminhando com Moisés, ouvindo e vendo Deus falar com Moisés. E aí um dia Deus falou com Moisés: tá vendo Samuel, tá vendo Josué? Você não vai entrar na terra prometida, mas ele vai. O que é isso? Ele está falando de sucessão. Está falando de sucessão. Olha, você não vai entrar na terra prometida, mas Josué vai. Então eu vou colocar do mesmo espírito que está em você, Moisés, eu vou colocar sobre ele, e ele vai conduzir o povo, e eu vou ser com ele. Então, ou seja, Josué caminhou com Moisés,
E aí depois dessa caminhada, ele vem e faz o quê? Ele sucede Moisés. Nós precisamos entender isso. E às vezes alguém está aqui perto de você, mas não espera o tempo da sucessão. Ele quer, em bom francês, é bamper, é isso? Ele quer bamper. Então não é assim que funciona. Funciona sucessão. Alguém que vai caminhando e sucede. Mas o que isso tem a ver com o serviço? Começa pelo serviço. Começa servindo. Começa entendendo a necessidade da casa. Começa entendendo as necessidades das pessoas. Começa servindo. Ah, não, mas eu não quero servir, eu quero ser grande. Tem que ser servo de todos. Ah, quero ser grande? Quer ser grande? Tem que ser servo de todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então Jesus é exemplo de servidão. Ele sendo quem ele sempre foi, e quem ele sempre é, e quem ele sempre será. Ele serviu, né? E é tão lindo quando a Bíblia diz que ele esvaziou-se. Foi ele que esvaziou, não foi ninguém que esvaziou ele. Ele esvaziou de toda a sua glória e veio para servir. Então, eu tenho 5 minutos. Eu quero finalizar o ponto 3. Vou começar o ponto 3 falando de intimidade. Então eu falei, cuide das suas palavras, cuide dos seus talentos, de algo que Deus colocou dentro de você. Não é ninguém que te dá, é você que acessa. Ah, não, mas eu não tenho nada. Então procura que você vai descobrir, você vai acessar. Amém? E agora eu quero finalizar com intimidade. Salmos 25, versículo 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu comi palavras aqui. Os que o temem, e aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ou seja, eu não acesso a intimidade do Senhor de qualquer maneira. Eu acesso, a Bíblia diz que eu posso entrar na presença dele com ousadia. Ousadia não significa irreverência. Eu posso ser ousado e ser reverente. Eu posso ser ousado e ser respeitoso. Quando Moisés não, eu estou trocando os homens aqui. Quando Abraão estava ali conversando com o anjo de Deus, e eles estavam ali se preparando para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi ousado, mas não foi desrespeitoso. Ele foi ousado porque ele colocou inúmeras perguntas, a ponto dele falar assim: olha, deixa eu fazer só mais uma pergunta, tipo, eu já fui longe demais. Ele, não, pode fazer. Aí ele fez mais uma pergunta. Então, ser ousado não significa ser desrespeitoso, ser irreverente. Mas nós precisamos de ousadia. Mas nós só vamos ter ousadia se nós soubermos quem realmente nós somos diante do Senhor. Porque às vezes eu penso que eu sou uma coisa, mas aquilo é só uma máscara. Então, quem eu realmente sou? Quem eu realmente sou? Quem realmente você é? Você consegue olhar diante do espelho e falar assim: olha, eu sou essa pessoa aqui. Bom, deixa isso para lá, isso é para outro dia. Senão nós vamos sair e eu não tenho mais tempo. Então a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Outra coisa, o Senhor não tem pessoas favoritas, mas Ele tem pessoas íntimas. E a intimidade do Senhor não é Ele que dá. É o quê? É você que acessa. Amém? Então você precisa ter isso em mente. Aquilo que você está buscando no Senhor, não é Ele que te dá. É você que acessa. Aí você fala assim: mas a Bíblia diz que Ele deu. Mas Ele deu porque a pessoa já havia acessado. Então a intimidade do Senhor é você que acessa. A intimidade do Senhor deve ser o alvo a ser alcançado na nossa caminhada cristã. A minha caminhada cristã não pode estar pautada em resultados físicos e terrenos. Ah, não, eu vou para a igreja, lá na nossa igreja em Betim, existe uma frase assim, aqui eu posso falar que eu estou assistindo, que eles falavam assim: não, a Lagoinha de Betim é uma igreja de rico.
Aí o pessoal falava assim, então eu vou para lá que eu quero ficar rico também. Né? Mas na verdade, todos nós somos assim, extremamente ricos no Senhor. Porque riqueza